Olá, meu nome é Alan José Amaral Ribeiro. Neste vídeo vou apresentar o segundo trabalho de inteligência artificial usado pelo professor Eduardo Bezerra. No primeiro trabalho foi abordado sobre o projeto do Pac-Man. Já no segundo trabalho será abordado o jogo do Pac-Man sob outra perspectiva, sendo que agora os cenários terão oponentes que nesse caso são os fantasmas. Consequentemente o Pac-Man terá que competir, coisa que não aconteceu no primeiro trabalho. Como já foi dito anteriormente, agora o jogo do Pac-Man terá adversários que farão de tudo para atrapalhar o Pac-Man de comer as pilas, consequentemente atrapalhando o Pac-Man consiga a vitória. Para começarmos, vou apresentar o primeiro algoritmo que será o do reflexo do agente, sendo que o reflexo do agente é utilizado na situação de forma simples a partir da escolha de ação em cada estado de acordo com as alternativas examinada pela função de avaliação determinada e, consequentemente, baseia na função de avaliação que normalmente escolhe a melhor opção para o Pac-Man se mantenha vivo. Esse agente eles jogam consideravelmente mal, por causa de não haver uma lógica de competitividade presente no código de avaliação. Então ele está buscando vitaminas com movimentos simples, porém no cenário abordado ele foge do posicionamento dos fantasmas. Podemos ver isso nesse exemplo aqui. Então vamos executar esse exemplo aqui. Tá vendo? Ele come e só temos um fantasma. Observe que ele captura todas as vitaminas e consegue fugir de um único oponente, que nesse caso é o fantasma. Agora vamos resolver as 5 questões seguindo a ordem do trabalho proposto. Vamos primeiro resolver a questão 1. Vamos botar aqui questão 1. Na questão 1 temos o código de reflexo agente, sendo que um bom agente reflexivo deve considerar tanto as posições das comidas quanto as localizações dos fantasmas. O agente reflexivo deverá fazer a organização das vitaminas e coletar as vitaminas de maneira mais adequada de acordo com o posicionamento das vitaminas e dos fantasmas. E é isso que é buscado na questão 1. Então, no geral, o desempenho do agente é interessante, principalmente com um único fantasma no cenário. Com o aumento do número de fantasmas, pode ser um problema maior, porque aumentou o número das posições dos fantasmas e as possibilidades de o agente não conseguir o resultado esperado. Ou seja, o Pac-Man não vai capturar todas as pílulas do cenário. Vamos fazer o seguinte teste. Então, vou fazer esse teste aqui. Esse teste. Vamos ver. Executando esse teste. Para não perder tempo, não vou executar ele por completo. São 20 minutos no máximo de vídeo. Agora eu vou executar esse aqui. Vamos ver. Esse aqui, ó, num cenário um pouco maior, com 2 fantasmas. O resultado foi obtido com sucesso. Como foi observado, ele agiu de maneira um pouco diferente. Ou seja, o Pac-Man em algum momento ficou pouco perdido nessa organização reflexiva. Já com 2 fantasmas, o Pac-Man vai perder e outras vezes vai ganhar. Isso ocorre devido ao fato de que é um agente simples, que não está trabalhando ainda com a questão da competitividade. Isso se agrava cada vez mais com o aumento do número de fantasmas. O Pac-Man, em algumas ocasiões, com 2 fantasmas, pode obter vitórias. Como foi mostrado. Pode obter vitória. Para avaliar isso, usaremos o seguinte teste. Então, vamos usar o seguinte teste. Esse teste aqui. Podemos observar que ele passou nos testes. Assim, foi possível avaliar e perceber, de acordo com os requisitos, que esse teste
foi concluído com êxito, mesmo com algumas derrotas. Agora, na questão 2, vamos para a questão 2 agora. Aqui. Na questão 2, foi pedida a implementação de um agente de busca competitivo na classe Minimax Agent. Agora vai ser trabalhado com um agente mais competitivo se comparado com o agente da questão 1. Primeiramente, temos um Minimax que trabalha com o cenário do pack contra os fantasmas em busca da vitória. A opção de avaliação trabalha de forma diferente do que o agente reflexivo, porque agora vai ser trabalhado os estados futuros e não as ações dos estados atuais. Abordando sobre o Minimax, ele é bem análogo ao algoritmo DFS, que trabalha com profundidade. O Minimax trabalha com camadas, sendo que o Mini refere-se ao adversário, que nesse caso é o fantasma, e o Max se refere a cada camada. Assim, o algoritmo vai se aprofundar em camadas, sendo que cada vez mais específico para a camada que se conseguir se aprofundar, porque vai conseguir analisar melhor o posicionamento dos fantasmas. Isso acaba sendo bom em teoria, mas na prática acaba sendo um problema, porque pode requerer uma quantidade exorbitante de memória, como é o caso desse jogo do Pac-Man, porque temos muitas possibilidades de cenários e de camadas, que é muito diferente de um jogo da memória ou um jogo da velha. Vamos agora trabalhar com alguns testes de pequenas árvores. Então, vamos botar aqui. Esse aqui. Vou copiar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Tá vendo? Ele vai. Tem dois fantasmas no cenário. Ele tem escapado do cenário. Dois fantasmas. Ele vai capturando. Mas nesse momento. Nesse caso ele perdeu. Mas ele conseguiu capturar algumas pílulas. Agora, executando os seguintes testes. Agora vamos executar esses testes aqui agora. Esse aqui. Esse teste aqui. Podemos observar que ele conseguiu passar nos testes determinados. Vamos executar o seguinte teste. Agora vamos executar esse teste aqui de profundidade 4. Ctrl C, Ctrl V, 24. Neste último teste, temos uma situação do Minimax com profundidade 4. Como podemos observar aqui, estamos no Minimax e de profundidade 4. De profundidade 4. Foi percebido que ele vai ter algumas situações que ele vai ganhar e outras situações que vai perder. E de acordo com a quantidade de camada. De acordo com a quantidade de camada. Em cenários maiores do que este mostrado, o Pac-Man terá momentos que ele não saberá ao certo o que fazer. Aqui temos, então, nós temos agora aqui o de profundidade 3. Vamos executar o de profundidade 3 aqui. Lá. Um caso em que o Pac-Man estaria cercado, e vamos analisar como o Pac-Man irá reagir nessa situação, utilizando o Minimax. E como podemos ver que todas as vezes que a gente executa este código, o Pac-Man vai se sacrificar. A explicação para isso é de que o Pac-Man analisa que ele está inicialmente encurralado e que não tem uma solução que ele consiga o resultado para sair dessa situação. Então ele tem a noção que a única maneira é de se sacrificar. Agora vamos para a questão 3. Na questão 3 foi citada a implementação de um novo agente em Alpha Beta Agent, que usa a poda Alpha Beta para explorar.
explorar mais eficientemente a árvore Minimax. A poda alfa beta seria uma melhoria do Minimax. Na busca realizada pelo Minimax, a quantidade de estado do jogo cresce exponencialmente com relação à quantidade de movimentos. Em jogos como o jogo da velha, o crescimento é bastante pequeno. Entretanto, no jogo do Pac-Man é consideravelmente grande o crescimento e, consequentemente, é custoso com relação à quantidade de memória, como eu já disse anteriormente. No jogo do Pac-Man temos muitos estados e muitas sensações, então teríamos uma árvore gigantesca. Então, na teoria, é excelente, mas na prática ficaria bastante complexo para um computador rodar. Então, o Alpha Beta permite calcular a decisão correta que se deve ser tomado pelo agente sem a necessidade de examinar todos os nós da árvore, que no caso do jogo da Pac-Man são bastante. Assim, é uma forma muito econômica de aplicar o Minimax sem a necessidade de percorrer todos os nós da árvore. Nós podemos analisar a eficácia da poda alfa-beta através do código que é referido aqui embaixo, pois ele tem uma velocidade para rodar mais rápida, que seria o seguinte código. Então, o código que eu estou falando é esse aqui. Bem errado aqui, eu vou disputar de novo. Aqui de novo. Errado aqui, eu vou aqui. Colar. Agora eu vou botar direito. Agora sim. Ele vai executar a poda alfa-beta. Em certas situações faz com que o Pac-Man fica sem o que fazer. Então ele fica preso em algum momento do jogo, sem achar uma solução satisfatória. Observe também, independente do tamanho do cenário, o Pac-Man é girado de forma semelhante, ou seja, o Pac-Man fica preso numa ponta do mapa até que ele consiga ter uma melhor, um melhor resultado para sair dessa situação desfavorável. Então esse foi um cenário de que foi obtido um resultado interessante, porque demonstrou que o Pac-Man ficou preso, ficou, ficou preso, ficou preso. Em mapas maiores, o Pac-Man se baseia na movimentação dos fantasmas. Vale ressaltar que o Pac-Man espera que os fantasmas cheguem perto para que o Pac-Man tome uma decisão, consequentemente impedindo que os fantasmas cheguem a encostar nele. Agora, executando o seguinte teste, aqui. Podemos perceber que foi concluído com sucesso, analisando a série de pequenas árvores. Então a implementação da poda alfa-beta foi implementada de forma correta. Agora vamos para a questão 4. Questão 4. Na questão 4 será discorrido sobre SpectMax. Pode concluir que o Minimax não é um algoritmo mais interessante a ser utilizado, porque ele se baseia num adversário ótimo, ou seja, as posições dos adversários são fixas, como por exemplo no jogo da velha, coisa que não acontece no Pac-Man, pois as posições dos fantasmas são aleatórias e não fixas. Dessa maneira, um algoritmo interessante a ser utilizado é o próprio SpectMax, porque ele é bastante útil em situações nas quais os agentes adversários
toma decisões subótimas. Então, dessa forma, o Aspect Max se baseia em questões do tipo não determinismo, que é abordado na maioria das situações do nosso ambiente real. Aqui temos algumas árvores genéricas e vamos executar uma árvore. Vamos executar essa árvore aqui. Cadê a árvore que eu vou executar? Essa aqui. Aqui, Ctrl V. O teste foi concluído com sucesso e ultimamente mostrou que o código foi implementado com sucesso. Eu vou tirar aqui, não perdemos tempo. E temos ainda alguns testes com Aspect Max, como esse aqui. Esse aqui, desculpa, do Aspect Max, esse aqui. Aspect Max. Se rodarmos algumas vezes este código, podemos observar que o Pac-Man vai perder e outras vezes que o Pac-Man vai ganhar. Como você pode observar aqui, ó. Uma vez ele ganha, outra vez ele perde. Os testes abaixo, nós temos dois cenários de abordagem utilizando o poda de alfa beta e o Spec Max agem num cenário em que o Pac-Man está encurralado. Analisando os resultados e utilizando a poda alfa beta, nós vemos que ele perde em todos os casos. Esse fato é devido ao Pac-Man preferir sacrificar, pois não achou nenhuma solução viável para sair dessa encurralada. Já no Specs Max, trabalho totalmente diferente, ele consegue coletar o máximo de pílulas em certos cenários antes de ser pego pelo fantasma. Podemos ver isso utilizando o seguinte teste. Então aqui temos o caso em que ele vai perder todos no Alpha Beta Agent. Você vê, a gente executando aqui, vai observar que ele vai perder em todos os casos. Ele perdeu em todos os casos. E como eu já disse anteriormente, nesse caso aqui, ó, que é o do Aspect Max, ele algumas vezes ganha, outras vezes ele perde. Como podemos ver aqui, ó, algumas vezes ele ganha, outras vezes ele perde. Podemos observar aqui. Já neste caso, ele venceu em alguns casos desses 10 resultados. Logo, o Pac-Man pegou algumas pílulas antes de ser derrotado. Nesse caso que eu estou falando é o caso do Aspect Max. Agora vamos para a questão 5, para finalizar o trabalho. Então, já na questão 5, nós temos uma função de avaliação melhorada. E nós podemos avaliar isso de acordo com o nosso AutoGate, que ele vai avaliar alguns cenários e vai tentar analisar essa função melhorada. Então, se executarmos o seguinte teste, vamos executar esse teste aqui. E podemos ver que temos 6 de 6. Desculpa, não é esse aqui não. Eu vou executar esse aqui de baixo. Sem um gráfico. Vai ser mais rápido. Então, se a gente... e podemos ver que temos 16 de 6 dos casos concluídos. Então, isso mostra que ele passou nos testes realizados e solicitados pela essa questão. Então, demonstra que a função de avaliação também é ideal. Este foi o trabalho 2 da inteligência artificial. Obrigado, tchau.